a vez de estudantes do Colégio Estadual Irmã Gabriela participarem do Fala Aí. A conversa de hoje é sobre o mercado de trabalho de profissionais do jornalismo e das relações públicas. Vamos lá? Meu nome é Nádia Junqueira, eu me formei em jornalismo pela PUC e ao mesmo tempo eu fiz o curso de filosofia na UFG e agora eu faço mestrado também em filosofia na UFG. E eu trabalho hoje como editora da TV Brasil Central, na Agência Goiana de Comunicação, e também como colunista do jornal A Redação, que é um jornal online. Meu nome é Juliana Menezes, eu sou Relações Públicas, formada pela Universidade Federal de Goiás. Sou pós-graduada em Assessoria de Comunicação e atualmente eu estou realizando outra especialização, que é na área de mídias digitais. Eu trabalho num departamento de comunicação de uma empresa de tecnologia que desenvolve softwares para recursos humanos, que é a LG Lugar de Gente. Nádia, eu fiquei sabendo que o jornalista não precisa mais do diploma para exercer essa profissão. Eu queria saber o que ele precisa agora para exercer a profissão, mesmo sem o diploma, o que ele precisa para ter essa profissão. Na prática, no mercado de trabalho, muitos jornais continuam exigindo. Todos os lugares hoje que eu entrei, eles exigem sim o diploma de jornalista, porque não é obrigado, mas o dono da empresa que escolhe, se ele quer. E principalmente concurso público, né? Na agência de comunicação eu sou concursada, em hipótese nenhuma algum concurso vai admitir jornalista sem ter o diploma. Então, na prática, nem todas as empresas adotaram. E o que a gente percebe é que quais empresas entraram nessa onda? Empresa que quer realmente desvalorizar e pagar pouco pelo trabalho. São essas pessoas que gostaram dessa história, entraram na onda, né, de desvalorização do profissional, colocam qualquer pessoa para fazer e a gente percebe no tipo de jornalismo que está sendo feito. Então, primeiro que eu defendo o diploma, que é uma valorização do trabalho, mas principalmente a base teórica. A gente aprende antropologia, sociologia, política, filosofia na faculdade e é isso que vai dar uma formação humana para a gente estar pronto para lidar com isso, para respeitar, para ter ética. E quando não tem, falta isso. Oi, Juliana, meu nome é Lucas e eu queria saber do seu dia a dia. Qual é a sua maior dificuldade e queria saber mesmo se é pesado para você. Então, Lucas, o dia a dia de um profissional de relações públicas é bem movimentado. A gente fala que, né, a gente nem tem uma rotina, porque cada dia, é um novo desafio. No meu dia a dia, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, eu lido com várias áreas diferentes da comunicação, porque o RP ele tem uma característica essencial de ser uma profissão ampla, que lida com diferentes áreas, diferentes tarefas. Eu cuido, por exemplo, de eventos. Eu também ofereço materiais de apoio a vendas para nossa área comercial, então eu sou responsável pela produção de um folder institucional que explica o que é a empresa, de um folder que vai falar dos produtos da empresa. Sou responsável por desenvolver campanhas de lançamento de um novo produto, campanha que vai ativar um produto ou um serviço que a empresa quer oferecer, quer vender, e também cuido da área de relacionamento de forma geral. Então a gente sempre tem que estar ali próximo com o cliente, lidando com o cliente. Qual que é o principal desafio disso tudo? Gerenciar esses diferentes interesses, esses conflitos que tem, porque você está falando com públicos diferentes. Então eu tenho que saber como que eu vou lidar com cada um, o que eu vou ter que usar de estratégia para cada um. Quando eu quero vender, não é a mesma estratégia, o mesmo discurso, quando eu quero simplesmente me relacionar.
meu nome é Sara e eu gostaria de saber, Nádia, jornalismo, né, sobre até onde um jornalista ele pode se envolver na notícia, porque assim eu vejo na televisão que alguns eles sobre determinada reportagem eles se envolvem mais e outros não, simplesmente dão a notícia e ponto. Eu queria saber como funciona essa área assim. Então, Sara, no jornalismo é importante a gente saber que a reportagem, a crônica, a opinião e esse jornalismo que a gente vê, por exemplo, na televisão, no telejornalismo, ele inicialmente é um jornalismo que é chamado de objetivo. Ali você está apresentando a notícia e você não deve ter uma parcialidade naquilo, emitir sua opinião. Se você quiser opinião, você tem espaços onde você pode emitir sua opinião e quem está lendo sabe que você está emitindo opinião. Por exemplo, eu no telejornalismo, já fiz muita reportagem ali, eu só dava notícia. O que eu fazia? Eu levava para casa, eu escrevia um texto e eu tenho um espaço no jornal online onde eu emito opinião. Quem entra ali, sabe, eu acho engraçado, tem muita gente que comenta, nossa, mas essa colunista acha que a verdade é a verdade dela que vale. Quando eu estou escrevendo ali é minha verdade mesmo, eu estou dando a minha opinião, mas quando eu estou fazendo a reportagem, não. O que é o perigo do jornalismo que tem sido feito, mal feito, e a gente tem que saber? Espaço de opinião, espaço de reportagem, para ser uma coisa objetiva, ela é objetiva. Juliana, meu nome é Ingrid. Relações públicas tá ligada só com empresa grande? Ingrid, o campo de atuação de um profissional de RP ele é bem vasto. A gente pode trabalhar em empresa privada, pública, terceiro setor, ONG. Porque, simplesmente, resumir a profissão, a gente é responsável por relacionar com os públicos. Então, qualquer empresa que tenha necessidade de se comunicar, de se relacionar, de aproximar mesmo o relacionamento com quem ela lida, pode precisar de um RP. Geralmente a gente está presente em empresas grandes, por quê? Porque são essas empresas que elas estão mais atentas com o mercado, com que esse contexto novo está pedindo, de cada vez estar mais próximo dos clientes, mais próximo da empresa, mais próximo do governo, e porque também elas têm objetivos estratégicos maiores, que são às vezes diferentes e mais ambiciosos do que empresas menores. Olá, meu nome é Murilo. Eu queria saber por que vocês recomendariam essa profissão de jornalismo para nós que estamos aqui? Murilo, tenho algumas razões assim para te dar por que eu recomendo. Primeiro, porque é um mercado muito amplo e você nunca vai ficar enjoado do que você está fazendo se você desistir de uma coisa e começar outra. Você pode trabalhar no telejornalismo você pode ser repórter, editor, produtor, e cada atuação é diferente da outra. Você pode ir para o impresso, que é outra dinâmica, você gosta de escrever muito. Agora, se você gosta ainda de escrever mais ainda, de colocar um ponto de vista diferente, você tem as revistas. Mas se você quer trabalhar com outra coisa, quer trabalhar com empresas ou com algumas ideias, projetos diferentes, você tem a assessoria de imprensa. O mercado é muito amplo, tem opinião, né? Você pode trabalhar em webjornais e, enfim. Então você nunca vai enjoar, você tem sempre a possibilidade de fazer coisas diferentes, inclusive a carreira acadêmica. Continuar pesquisando sobre isso, fazer mestrado, doutorado, dar aula. E o que eu recomendo também é que você pode sempre explorar a sua criatividade, a sua imaginação e a sua sensibilidade. E o mais bacana de tudo que eu acho no jornalismo é que a gente está sempre lidando com o mundo, com as pessoas, nessa pluralidade. Então é sempre diferente, você está sempre aprendendo coisas novas, e isso nunca tem fim. Você começa com 20 e poucos anos e vai até os 70 aprendendo coisas diferentes e conhecendo pessoas diferentes. Isso é muito bacana. A sensação que a gente tem é que a gente se aproxima mais dessa vastidão que tem no mundo.
as duas profissões parecem atrativas para você, então aproveite agora para tirar dúvidas sobre cada um dos cursos com representantes da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Luciene Dias, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu coordeno o curso de jornalismo vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação. A minha formação básica é em jornalismo, mas a minha formação posterior ela é na área de antropologia. Então eu sou antropóloga e jornalista, trabalhando hoje na faculdade que tem o curso de jornalismo. Meu nome é Luciana Casaroli, eu hoje atuo na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Atualmente estou coordenando o curso de Relações Públicas. A minha formação é em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Meu mestrado também foi feito nessa mesma instituição, na linha de pesquisa, principalmente de comunicação midiática. O curso de jornalismo da UFG é estruturado de acordo com as ênfases que contemplam um bom exercício do jornalismo. Quais são essas ênfases? O jornalismo impresso, seja revista ou seja jornal, a televisão, o radiojornalismo, o webjornalismo e assessoria de imprensa. O curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás, ele prevê uma formação profissional de modo que habilite o Relações Públicas a atuar no mercado, principalmente fazendo a mediação entre as mais diversas organizações e os seus públicos. Meu nome é Carolina e eu queria saber, porque como eles são cursos bem parecidos, eu queria saber como eles se diferenciam na faculdade. Bom, Carolina, o jornalista, ele lida diretamente com a informação e a opinião pública. Então, se há um público para o jornalismo, ele é profundamente heterogêneo. Então, a partir da adoção de técnicas de entrevista, reportagem, edição e publicação, um profissional de jornalismo consegue falar com públicos diferenciados, públicos diversificados. Por isso, o compromisso ético e a responsabilidade social são tão importantes quanto o domínio técnico. O RP ele é preparado para analisar, avaliar, ele consegue ajudar na construção das demandas, mas muitas vezes não é ele quem faz propriamente dito, não é ele que senta na frente de um programa de edição, de um Photoshop e constrói o cartaz propriamente dito, não é ele que redige propriamente a notícia. Então são responsabilidades compartilhadas, divididas para que se chegue ao resultado final. Nós, enquanto relações públicas, nós nos vemos muito mais como um administrador, digamos assim, da comunicação como um todo. Olá, meu nome é Paulo. Eu queria saber qual que é o perfil que a pessoa tem que ter para escolher um desses dois cursos. Um jornalista é, antes de tudo, um curioso. É uma pessoa que percebe a realidade e busca perguntas acerca daquela realidade. Mas é profundamente uma pessoa crítica. É aquela pessoa que vai para a rua, que quando está caminhando na rua, mesmo sem pensar em profissão nem nada, e vê um movimento de polícia, por exemplo, olha e tem um impulso. O que está acontecendo? O que é isso? Quando você se pergunta, você se mobiliza para buscar respostas. E jornalista busca sempre, a todo momento, respostas. E a gente entende que, sendo razoável com as pessoas, nós vamos sempre ter um bom acolhimento nas nossas ações. Quanto mais a gente envolve os nossos públicos, quanto mais a gente conhece os nossos públicos, mais nós temos a possibilidade de termos
êxito nas nossas ações. Então, o profissional de relações públicas precisa gostar de falar, de estar em público, de ter muita gente à sua volta e principalmente de ouvir, de entender, de compreender, de ser sensível às mais diversas circunstâncias da realidade. Olá, meu nome é William. Eu queria saber se nesses 2 cursos o estágio é obrigatório. Os cursos de jornalismo no Brasil passam por uma demanda do próprio MEC por uma reforma completa da sua estrutura curricular. Muitas mudanças vão acontecer, inclusive de carga horária. Vai aumentar a carga horária da nossa graduação. Mas uma mudança substancial que vem, provavelmente já para 2015, é com relação ao estágio, porque até hoje o estágio em jornalismo não é obrigatório. É possível que a partir de 2015 nós tenhamos essa obrigatoriedade do estágio. Como a professora Luciene já levantou, o MEC exigiu uma reformulação dos currículos e o curso de Relações Públicas também está passando por essa fase de readaptação curricular. Web que o jornalismo encontra hoje, se não o principal, um importante campo de atuação. Na era da velocidade, a internet se torna indispensável para o exercício da profissão. Eu passei por impresso, passei por rádio, passei por assessoria, passei por outros veículos. E eu acredito que hoje é impossível você desvincular o jornalismo da internet. Você não consegue produzir um jornal impresso sem o seu suporte na web também. O jornal ele precisa estar presente na internet. As revistas elas estão presentes na internet, elas estão digitalizadas. Então, hoje não há como fazer jornalismo sem passar pela internet. A jornalista destaca a possibilidade de interação com o público, um dos pontos mais favoráveis dessa nova modalidade, o webjornalismo. O mais interessante do webjornalismo, para mim, é a conversa que você tem com o seu leitor. No impresso, na TV, no rádio, você tem ali, você está falando meio que sozinho. Mas na internet isso é muito rápido, isso é muito instantâneo. Então eu acredito que você consegue ter um feedback muito mais rápido no seu trabalho. Então essa relação ela é muito mais imediata na internet. O nosso leitor está muito mais presente do que nos outros veículos. Apesar das vantagens, a tendência traz também desafios. É o que diz a professora de webjornalismo da UFG. Porque como a circulação da informação é muito rápida na internet e ela seduz bastante por essa rapidez, o que a gente verifica é, às vezes, replicação de notícias que não são muito confiáveis, né? Que às vezes são até inverídicas, mas que, às vezes, o jornalista, ele, de certa maneira, não checando, ele contribui para que uma informação não verdadeira possa, né, estar ali com o aval dele dentro da web. Segundo a professora e também jornalista, superar tais desafios implica antes a revisão de determinados valores da profissão. Existe um valor que é muito assim, celebrado no meio jornalístico, que é o furo, é você dar a notícia em primeira mão. Esse valor, assim, a meu ver, ele tem que ficar em segundo plano e você preocupar-se mais com a qualidade da informação. Isso é que é uma característica profissional importante que deve ser preservada em primeiro lugar. E requer ainda o reforço de um princípio básico para o bom desempenho de todo e qualquer trabalho. O papel de jornalista é exatamente separar o joio do trigo e e colocar a ética na história. Porque todo mundo pode pegar o celular, dar uma notícia, passou por um acidente, dar a notícia, tira a foto. O papel do jornalista é exatamente colocar todo o estudo dele de comunicação ali. Ele precisa aplicar a ética dele para dar a melhor informação. Encerramos o episódio de hoje, mas nos vemos na próxima semana. Acompanhe as atualizações do programa no YouTube e nas redes sociais. Até lá!